Bom dia, juventude! Bom dia a você que nos assiste nessa manhã. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Nessa manhã temos novidade, como vocês veem aqui. Glórias a Deus. Hoje o time está recheado, está completo para a glória do nome do nosso Deus. A volta dos que não foram. Aleluia! Glória a Deus. Hoje temos a presença do nosso presbítero, nosso líder, Marcelo. Vai se apresentar, né? Abraão, Fernando, mas fiquem à vontade, se apresentem aí. Meu nome é Abraão, estava sentindo falta aqui já do Marcelo, dando seus glória aqui na EBD, né? Vamos! Bênção! Santo! Vamos! Presbítero Marcelo, é uma honra estar de volta aqui à EBD e participar desse momento aqui com a juventude e junto com essa equipe aqui. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Muita satisfação estar com os irmãos, né? Sou Fernando, como muitos me conhecem. É um prazer estar aqui para agregar, né, nessa lição poderosa de hoje. Glórias a Deus. Nessa manhã estaremos estudando mais uma vez. Jovens, sejam firmes, constantes na obra do Senhor. Nessa lição, nesse domingo, estudaremos a 9ª lição, Conselhos de Paulo a Timóteo. Nessa manhã, peço que você já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Nessa manhã, pegue a sua revista, a sua Bíblia, esteja presentes. Nesse momento, estaremos aí participando com o Fernando do texto principal. E antes de falar o texto principal, dá boas-vindas aos nossos visitantes, né? Nossos visitantes estão nos assistindo aí, Muito bom, seja Fernando. bem-vindo. Coloque o seu nome aí no chat para a gente saber quem você é, para a gente orar por você, conhecer você. Amém? Vamos para o nosso texto principal, que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos que, sem prevenção, guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Amém? Amém. Vamos ver agora o resumo da lição com Abraão. Vamos. Resumo da lição. O líder deve ser imparcial, sem se deixar influenciar por quaisquer fatores que o leve a favoritismos. Glória a Deus. Vamos ouvir alguma coisa relacionada ao nosso presbítero Marcelo aí. Falar alguma coisa relacionada. Certo? Essa é a lição 9, os conselhos de Paulo a Timóteo, né? E o resumo é que foi lido pelo nosso irmão Abraão, esse jovem Abraão. Porque a gente, aqui é onde que vai nortear, né, toda a nossa discussão hoje aqui, né, o que os jovens já estudaram, né, e o que a gente podemos aqui definir aqui, pelo menos 2 palavras aqui, né. Primeiro é a maturidade, né, de um jovem líder, né, ele teria que exercer esse ministério com muita maturidade, e outra coisa que essa questão que o líder ele deve ser imparcial, né, sem se deixar influenciar por qualquer fatores que o leva ao favoritismo, é porque esse juízo seria feito diante de Deus e dos seus anjos, né? E um dia ele vai estar, né, Timóteo, ele vai comparecer, né, como nós vamos comparecer diante de Deus, né? Então tudo aquilo que a gente fizer hoje com juízo, né, sobre a vida de alguém, um dia nós vamos dar conta disso. Glória a Deus. Então, jovens, nessa manhã é conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso. Vocês hoje são jovens, mas são os futuros anciãos, são os futuros presbíteros, pastores da igreja. Então prestem atenção nessa lição. Nesse momento nós vamos estar chamando aí um jovem abençoado, um futuro presbítero ancião, para estar fazendo lendo o texto principal dessa revista. Vamos lá, jovem? Pai do Senhor, amados, bom dia. Vamos ler agora a leitura do texto bíblico da lição 9, que se encontra no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21 ao 25. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestam-se depois.
assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Amém, amados? Deus abençoe vocês, boa aula. Glórias a Deus. Depois dessa leitura abençoada, vamos fazer nossa oração para dar início a essa leitura maravilhosa, essa lição maravilhosa desse dia. Senhor Jesus, te agradecemos por essa manhã, por esse dia. Fique conosco, Pai. Dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento para que o nome seja glorificado através de cada palavra, através de cada comentário. Que essa palavra chegue aos corações e transforme destinos, transforme direções, para que o teu nome seja glorificado na vida de todas as pessoas que nessa manhã atentamente ouviram essa lição. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Conselhos de Paulo ao Timóteo. A introdução dessa lição diz o quê? Paulo ele adverte a Timóteo quanto à escolha e os critérios na escolha dos anciãos, dos presbíteros da igreja. Então, a introdução vai falar para a gente os critérios a ser adotado. Ele fala que esses critérios devem ser com muita cautela, com muito cuidado. Não é por parcialidade, não é por pressa. Todas essas coisas, a escolha de um ministro, a escolha de um líder tem que ser com muita cautela, imparcial e sobre o direcionamento do nosso Deus. Pois esse líder será responsável por vidas. E essas vidas, ele dará conta a essas vidas diante do nosso Deus naquele grande dia. Então a escolha deveria ser dotada de critérios imparciais, tempos, observações, para que fosse uma escolha perfeita, para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele local. Amém? Nesse momento entraremos aí no primeiro tópico, o julgamento dos presbíteros. O subtópico, como fala, sem pré-julgamento ou parcialidades. Foi o que nós falamos. O juízo deveria ser exercido sem prevenção, isto é, sem um pré-julgamento, sem motivações subjetivas, ou se inclinasse previamente para alguma pessoa sem favoritismo. O que você tem a falar, Marcelo, a respeito disso aí, esse sem pré-julgamento ou sem parcialidades? O que chama muita atenção assim, no apóstolo Paulo é o fator pedagógico dele, né? Ele sabia que ele estava lidando com um jovem, né, que foi eleito ao ministério, e ele nomeia esse jovem, né, diante da igreja, né, ele dá autoridade, mas o que chama a atenção é que quando o autor aqui, ele até frisa isso aqui na lição, né, para isso Paulo responsabilizou solenemente, né, diante de um público, ou seja, aquilo que ele faria depois, todos estariam cientes que ele era comissionado para isso, mas o que chama muita atenção é esse fator pedagógico aqui que vem adiante, que o autor ele frisou aqui, eu achei muito importante, né? Ele fez isso, né? Ele colocou aqui: conjuro-te diante de Deus, o juiz de toda a terra, e do Senhor Jesus Cristo, perante quem todos nós devemos comparecer, e dos anjos eleitos. Ou seja, o Timóteo ele tinha que fazer, né, essa observação diante dos presbíteros, tanto para juízo como para repreensão, mas ele exerceria isso sabendo que ele faria isso diante de Deus. Né? Ou seja, tudo o que Timóteo faria, ou seja, Timóteo, mesmo sendo jovem, um jovem pastor, ele ia fazer esses juízos, né, tanto para juízo ou como para honra, né? Ele ia se dirigir a presbíteros, né? Talvez homens mais maduros, né? Talvez não, né? Certamente homens maduros, homens experimentados. Ou seja, ele falou assim, é como que ele estivesse falando aqui, né? Vamos falar aqui mais um pouco na linguagem jovem. Estou te dando, você tem autoridade, você pode fazer, você está sendo nomeado, você é pastor, mas olha, você vai estar lidando com pessoas experimentadas, com pessoas maduras. Então, lembra-se, quando você for fazer isso, você está fazendo aqui na terra. Às vezes você vai estar conversando com eles aqui pessoalmente, mas Deus está no meio dessa conversa. Você está fazendo diante de Deus e dos anjos, e no juízo vamos ter que prestar conta disso. Glória a Deus. Glória a Deus. E, Fernando, o que você tem a acrescentar aí nesse julgamento, ou sem pré-julgamento, ou parcialidade? Agregando, né, tudo que o Marcelo falou, esse pré-julgamento, essa parcialidade, né, que, trazendo para os dias atuais, né, tem trazido tanto desequilíbrio, né? São pessoas muito injustas, fazem um julgamento muito injusto, que não é muito
equiparado ao padrão que Deus coloque sobre os ministros, né? Sobre a justiça, sobre o julgamento que deve ser feito, né? Que hoje é aquela questão, favorecer certa pessoa por amizade ou por ser da família. Por dinheiro, eu tenho mais, eu vou ser mais, então vou favorecer. E a gente vê muito isso no cenário da igreja hoje, né? Isso corrompe os padrões que Deus determinou na igreja. Então, assim, infelizmente, nós convivemos com isso, mas nós, né, como futuros ministros, estamos aqui com 2 presbíteros, sabemos que há uma regra que deve ser seguida, né? Não devemos ser imparciais, né? Ter aquela parcialidade ou ter um pré-julgamento, né? Devemos fazer conforme Deus quer, não conforme a minha amizade com o irmão, não conforme é meu filho, é meu parente, não. É conforme que Deus quer. Se a pessoa errou, devemos repreendê-la, né? Devemos ajudá-lo, porque a repreensão não é nada mais do que o amor estendido à pessoa. Glória a Deus. Mas eu tenho um carro importado e o meu salário é 50 mil reais, eu não posso ser pastor da igreja, não? Por quê? Eu tenho que ser um diácono, eu tenho que ser um crente comum. Eu quero ser pastor. Mas essa imparcialidade aqui, né? Sempre, tem gente que espera nisso. Não, eu tenho títulos, eu tenho pós-doutorado, tenho dinheiro, eu quero ser pastor da igreja. E não é dessa forma, né, Brão, que as coisas funcionam? Não. O padrão para ser um presbítero, ele é altíssimo, né? Nós vimos aí nos nossos estudos que o padrão é altíssimo. O nível que se espera deles é alto. Então, o tempo de espera é longo para se tornar um, né? E nesse longo tempo, nessa aprovação que eles já passaram, já se mostraram fiéis, chegar uma pessoa qualquer, né? Vamos colocar assim, uma pessoa aleatória chega e começa a levantar ali falsas acusações, começa a levantar calúnia contra esses presbíteros, né? Isso daí não é de forma nenhuma aceitável, não pode isso acontecer. E também a pessoa que for levantar, que for fazer algo, deve ser com testemunha, deve ser algo muito bem elaborado, algo muito bem provado ali. E quando for chamar a atenção, nós vemos igual Paulo, né? Nós vemos Paulo, Pedro, ele já era um discípulo de Jesus há muito tempo, né? Ele já tinha sua caminhada há muito tempo, mas o que Paulo fez? Paulo, ele repreendeu a Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele estava sendo, os irmãos conhecem a passagem, né? Em Gálatas, está falando que Paulo, ele repreendeu a Pedro, por ele estar fingindo ali no momento que ele não deveria jamais fingir. Então, Paulo, ele já tinha esse antecedente anterior, de repreender ali, sem favoritismos, né? E com sinceridade, estava na presença de todos, então ele fez essa correção ali de Pedro, e agora ele está ensinando a Timóteo como também proceder dessa forma, não é? Que beleza. Glórias a Deus. Que é sem parcialidade e sem pré-julgamentos. Glórias a Deus. Nós entramos no subtópico 2 aí, a honra devida. Aqui Paulo fala sobre o trabalho e o reconhecimento conforme o trabalho prestado. Então esse ancião, esse presbítero, esse líder espiritual, ele merece uma honra devida pelo trabalho desenvolvido em direcionar, em exortar, em corrigir. Então, esse obreiro aprovado, que passou pelos critérios, pela escolha, agora sim, ele exerce a sua atividade e ele merece ser reconhecido. Uma dupla honra por isso. Então, esse tópico fala sobre a honra devida a esse presbítero. Você tem que acrescentar, grande presbítero Marcelo, dando conselho aos nossos jovens que nos assistem nessa manhã. Os próximos presbíteros, os próximos pastores, né? Glória a Deus. Pode deixar que sua vez de ancião vai chegar. Estava brincando com a gente, chamando a gente de ancião no início, né? O grande filósofo Chaves, né? Se você é jovem ainda, amanhã velho será. Abraão. Irmãos, é importante, né? Eu acho isso importante esse ponto muito importante aqui na lição, né? Até assim para os nossos jovens, né, a nossa juventude, assim, entender, né, o quanto nós devemos assim honrar os nossos presbíteros, os nossos pastores, os nossos líderes, né? Essa dupla honra que a palavra aqui diz aqui.
E até mesmo para aqueles que um dia também vão galgar também, né, o ministério também, né? É bom já ser sabedor deste ponto aqui também, porque há uma dificuldade gigante hoje no nosso meio das pessoas observar uma igreja remunerando um presbítero, remunerando o pastor, né? O líder da igreja, né? E é um assunto... É um tabu, né? É um tabu que precisa ser quebrado no nosso meio. Né? Eu quero até, assim, antes de comentar um pouco aqui o ponto, porque, assim, da importância que eu falo, assim, da importância desse ponto aqui, porque quanto mais nós honramos os nossos líderes, quanto mais a igreja cuida, quanto mais a igreja preserva ele, né? Quanto mais a igreja tira suas cargas, suas preocupações, suas angústias, suas dores, quem que ganha com isso? As próprias famílias da igreja, a própria juventude, né, os próprios liderados, todos os ministérios da igreja ganham com isso. Pensa, né, um ministro ele ter que trabalhar fora e depois como que ele vai se dedicar, né, como foi pontuado aqui na lição, como que ele vai se dedicar ao estudo da palavra, como que ele vai conseguir se aprofundar, como a gente vê na nossa igreja, né, o nosso pastor, né, que traz ensinamentos aqui na quarta-feira, por exemplo, que eu falo para minha filha, eu teria que levar anos e muitos anos para ter a profundidade do que é ensinado aqui na quarta-feira para vocês. Né, eu falo assim, vocês como jovens hoje aqui, hoje, né, a forma que a nossa igreja é conduzida, né, ela observa muito bem esse ponto aqui, é madura nesse ponto. Então, assim, dá digamos assim, dá condição aos nossos pastores de mergulhar no conhecimento, de mergulhar na oração, né, de se cuidar fisicamente, né, e mentalmente, psicologicamente. Então, assim, essa parte da remuneração ela é importante porque faz com que o presbítero, o pastor, ele fique voltado totalmente para o reino de Deus. Né? E a gente tem que entender o seguinte, né? Eu não vou remunerar o pastor, não vou dar essa dupla honra aos nossos pastores, né? Ele não vai chegar no supermercado, vai fazer uma compra e vai falar assim, olha aqui, eu sou pastor, libera essa compra aqui para mim. Né? Os boletos vão chegar e ele não vai poder olhar para os boletos e falar assim, vem cá, aqui, ó, tá aqui, ó, minha carteirinha de pastor aqui, ó, já está poupado, né? Não, gente, o pastor ele vive como todos vivem. Né? Quanto mais nós cuidamos dos nossos líderes e honramos eles, né, quem ganha somos nós. Isso aí. Exato. E outra coisa, o Fernando vai estar comentando também, mas esses dias eu estava perto de um pastor e ele pedir a profissão dele, eu não sabia. Não existe a profissão pastor, não existe. Entendeu? Então ele colocou um outro termo, mas não existe a profissão pastor. Então isso é injusto, né? Ele trabalha, ele ganha o tempo dele aqui, né, estudando para estar passando, mas não é reconhecido aí fora. Então é outra coisa, deveria ser revisto, né? Ser revisto, não tem essa profissão. Não é tratado com um título, né? Apenas e muitos assim, igual o Marcelo citou, são muitos pastores que trabalham fora, né? Vão exercer um trabalho fora para cuidar de suas famílias, de seus filhos, né? Porque senão vai passar fome. E tem que cuidar ainda de uma igreja ainda na parte da noite. Então, assim, ele acaba desgastando a vida dele. Muitas vezes adoece muito rápido, né? Eu vi muito isso, né, ao longo da minha vida, né? O meu avô, né? Meu avô, um exemplo, né? Meu avô é pastor. Cuida de igreja, trabalha fora a vida inteira. Assim, a saúde dele desgastou tanto, assim, que ele não conseguiu fazer nenhum... Ele se aposentou, né? Mas ele não conseguiu exercer o ministério dele como ele queria. Então, assim, responsabilidade, né, da igreja, dos membros, do corpo, né? Cuidar bem dos nossos pastores, cuidar bem dos obreiros, né? Não tratar de forma leviana, de forma libertina, porque são homens de Deus. São homens que se apresentam diante de Deus, apresentando cada vida, né? Às vezes as pessoas acham que a vida de pastor é fácil. Meu Deus. É muito fácil ser pastor, é só subir num púlpito, pregar, falar ao público, né? É simples. É uma carga extremamente pesada, né? Ele não está tratando de coisas
apenas físicas, são coisas espirituais. Espirituais. Está sobre ele o peso de muitas pessoas, né? Ele está ali intercedendo, né, junto com Jesus por nossas vidas, para que Deus abra as portas de trabalho, para que Deus abençoe os casamentos, para que Deus ele prospere o povo. Então, assim, é muito errado da nossa parte sermos avarentos, né? Pessoas gananciosas ao ponto, e aqui na lição vai falar disso, né? Sobre a ganância, sobre a avareza, porque se almejamos, né, sermos um dia líderes, né, presbíteros, evangelistas, pastores, devemos ter essa noção que não é fácil, não é conto de fadas. É uma realidade em que devemos entender com total singeleza, né, que nossos pastores merecem, os líderes merecem ser bem remunerados, ter essa dupla honra, né? Porque isso agrada a Deus. Primeiramente agrada a Deus, e se agrada a Deus, estamos no caminho certo. Glória a Deus. Não é isso, Abraão? É exatamente isso. Eles velam pelas nossas vidas, né? Glória A palavra a de Deus. Deus fala bem assim para nós obedecermos eles, por quê? Para eles terem alegria, né? E imagina em questão também financeira, né? Eles, vamos deixar ele trabalhar aí em vários locais, em 2, 3 empregos, E e largar ainda ele vem aí, para né? cá, estuda, E cobrar ele ainda depois. cobrar né? ainda. Não. Falta de amor, né? Glórias a Deus. Então, caminhando aí para o nosso tópico 3, nós vimos a escolha, né, os critérios da escolha, a honra devida a esse presbítero, a esse ensinador. E mais também, não é só isso não. Existe a repreensão devida caso, né, venha falhar com algum dos atos ou atitudes programadas ali dentro da rotina do ministério. O tratamento junto aos presbíteros impunha ao mesmo tempo a repreensão devida aos que pecassem, porque não é super-homem, são homens passíveis de erro. Caso eles errem, há uma forma de se corrigir. E aqui esse tópico vem falando para a gente, a repreensão devida. Ao mesmo tempo, a repreensão devida, eles pecou, repreendeu. Não tem jeito. Então, não é só ocupar o cargo, não é só estar ali, mas passível de erro, sim. Mas para que o corpo continue sã e sadio, caminhando para o céu, há uma repreensão sobre esses ministros. Não é, Marcelo? Sobre essa repreensão, você tem a acrescentar para a gente aí? O autor colocou aqui, né, presbítero Reginaldo, que a igreja precisa ser um ambiente justo, onde não impera a injustiça, né? Então, assim, a partir do momento que nós somos empossados a qualquer cargo, né, convidados a estar à frente de qualquer ministério, né, ou nomeados, né, a um chamado presbitério, pastor, nós temos que estar cientes que, errando, o nosso tratamento tem que ser da mesma forma que os demais membros da igreja também são submetidos. Né? Nós não podemos achar que um cargo, um título que está sobre nós, eles anulam a palavra de Deus. Né? Jamais. Então nós temos que todo presbítero, todo pastor, né? Todas pessoas que são incumbidas de alguma função, de algum cargo ou chamado ministerial, são maduros para isso. Nós temos que estar preparados para isso. Como o presbítero falou, nós podemos errar. E se errarmos, nós temos que ser chamado a atenção, né? E louvado seja Deus por isso, quando somos chamados a atenção, quando erramos, porque isso prova que nós somos amados, né? Estamos sendo conduzidos, somos pastoreados, nós temos que entender isso daí. Deus colocou pessoas acima do presbítero, acima da gente, que é o caso de Timóteo aqui, ele estava acima, né? Nessa função acima, deveria governar, e isso é cuidado. É cuidado. É isso aí. Isso é cuidado. Preservar Cuidado. o rebanho, né? Isso é cuidado. Um presbítero maduro, ele vai entender que quando ele for advertido, ele está sendo cuidado. Né? Que nós podemos escorregar, foi o que o irmão falou, nós podemos errar, não observar um mandamento, né? Enfim, então isso é cuidado. E uma outra coisa que a lição aqui, né, diz o seguinte, que isso não pode ser em um lugar a gente não pode dar lugar para acusações levianas, né? Então, assim, é lógico que
todo pastor maduro, o caso aqui de Timóteo aqui, era uma das coisas que ele teria que observar, né? Então, assim, ele é maduro o suficiente, não daria lugar para acusações levianas, e se logo um presbítero fosse, né, exortado, advertido, né, repreendido por ele, ele saberia que isso aí foi feito debaixo de bastante análise. Glória a Deus. Tem uma coisa a comentar, Fernando, a respeito desse tópico também? É interessante que é a questão da repreensão devida, né, aos presbíteros, né, pontuando um pouco o que o Marcelo falou, é a questão assim que é o que foi falado aqui, todos nós somos passíveis de errar, né? Um momento ou outro a gente comete um deslize, mas isso não traz a nós à tona que somos, eu sou um pastor, sou um presbítero, não posso ser chamado a atenção. Ainda que eu errei, não posso ser chamado a atenção. Eu já vi muitas coisas do tipo, né? Eu já ouvi, né, infelizmente, líderes, né, falarem o seguinte: eu sei que eu estou errado, mas eu não dou o braço a torcer. Eu vou bater o pé até eu sair certo. Misericórdia. Então, assim, ali ela está falando para homens, mas Deus ali já está olhando o coração. Então, entendeu? Então, nós, né, que almejamos, né, no futuro, todos os jovens estão nos assistindo, você visitante, vamos num momento ou outro, a gente pode, sabe, ultrapassar um mandamento e falhar, mas ter o coração para receber a repreensão, sabendo que estamos recebendo o quê? Amor, né? Porque toda vez que eu sou repreendido, eu creio que são o presbítero Reginaldo, Marcelo, Abraão, todos vocês, quando somos repreendidos, né, sabemos que é para o amor, né? Aquilo não está nos matando, está nos trazendo vida mesmo, nos desviando do caminho da morte. Então, assim, como o Abraão citou, né, quando Paulo ele repreende Pedro, né? E Pedro, assim, apóstolo, né, andou lado a lado com Jesus, e mesmo assim Paulo não se reteve em repreendê-lo, né? E isso com certeza trouxe uma visão diferente a Pedro, a todos os irmãos que estavam ali, né? Esse é um ponto muito interessante, né? Não é porque eu sou o líder que eu sou imune, né? Ele não vai deixar de ser filho, né? Antes dele ser, a Bíblia diz que Deus ele tem nós como filhos. E se ele nos repreende, se ele nos corrige, é porque ele nos ama. Então aquele líder ali, Deus ele ama ele. E se está sem correção é porque já não é mais filho, né? Mas Exato. Ele corrige aquele que ele ama. Então ele fala conosco, né? Ele procura que nós estejamos andando nos caminhos ali dele, né? Glória a Deus. E essa repreensão, ela era pública, né? O caráter público. Você pecou, você humilhou, o seu pecado expôs toda a igreja, agora não. Eu vou lá me confessar e não. Essa repreensão, Paulo fala, a repreensão ao presbítero tinha que ser de forma pública. Não poderia abafar o caso ou tratá-lo reservadamente. Porque essa repreensão pública mostraria para a igreja que aqui as coisas andam dessa forma e traria um certo temor para que outras pessoas não viessem a cometer o mesmo pecado ou pecassem outras formas de pecado, trazendo uma doença ao corpo da igreja. Então essa repreensão ela era de caráter público. Então, Marcelo, a pessoa pecou, vai ter que passar. Eu pequei, eu tenho que não ir lá. Eu não fui homem para pecar. Eu tenho que ser homem também para arcar com as consequências desse pecado. Não é, Marcelo? Então a gente tem que dar a cara, né, perante ao público para ir lá ser homem e pedir esse perdão. É desse jeito aí. E entendendo o seguinte, né, que se isso não for feito publicamente, o que acontece? Né? Todo erro, todo pecado, né, cometido, todo o corpo vai saber. Toda a igreja vai saber. E se isso não for sanado, se isso não for tratado, né, vai enfraquecer o próprio corpo. Né? A igreja em si, né, ela é prejudicada, né, e dá margens a outros a praticar até os mesmos tipos de prática. Aqui está falando que vira um ciclo vicioso, né? Já que o outro ali, eu fiquei sabendo que ele fez isso e ninguém... Deu nada, né? Não aconteceu nada, então... né? Eu vou fazer então, né? Porque assim, é um caso muito sério, né? Porque causa um câncer no corpo da igreja e destrói aquela igreja, porque muitos irmãos
ou eles vão dar margem a praticar as mesmas práticas, né, as mesmas más obras, ou outros vão literalmente sair do corpo. Eu não fico mais nessa igreja, eu não quero saber mais desse Deus, não quero saber de mais nada disso, porque se ele erra e ele não é repreendido, então o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Ele levanta muitas questões. Então, a repreensão em público, ela não é algo, não é falta de educação. Tem muita gente que é falta de educação. Não é falta de educação, né? É algo que tem que ser feito para trazer temor, né? O temor, não vou fazer, olha só o que aconteceu, né? Não vou fazer. E para as pessoas, né, ter conhecimento. Esse pastor aí, realmente, ele cumpre a palavra de Deus. Exato. Ele é amoroso, mas ele segue a palavra. Esse pastor é bonzinho, eu posso pecar que não vai me divertir, não. Ele tem medo de perder membro, não é isso não. Vai para o inferno você e seu pecado se você não tiver arrependimento. Mas o pastor tem que ser rígido nas suas normas, nos seus costumes. Exato. Da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado e o corpo seja preservado. E esse é mais um motivo para dar mais dupla honra ainda àqueles que têm uma conduta ilibada, né? É um motivo porque esses daí, o que o diabo mais quer fazer é fazer com que haja escândalos no meio da igreja. Então imagina a quantidade de problemas que o diabo ele tenta fomentar sobre esses presbíteros, né, contra a vida deles, né, laços. Então eles já estão cheios de preocupações, ainda tem que estar preocupando com a roupa, tem que estar porque ele vai vestir, ou, né, é claro que Deus fala para não nos preocuparmos, mas ele vai estar preocupando em como que vai trabalhar para conseguir colocar o sustento, né, um outro trabalho fora, né, do ministério. Então, é um motivo maior ainda de nós amar ainda mais, né? Abençoar. E você mostra o amor abençoando ainda mais a vida deles. Né? Glórias a Deus. E a lição aqui fala, né? Fechando aqui o ponto, né? O autor ele fala muito bem aqui, né? Repreender na presença de todos o presbítero que pecasse levaria o temor aos outros. Glória a Deus. Ou seja, era uma repreensão que também ia fazer com que outros tivessem temor também e passassem a se vigiar mais, a se cuidar mais, né? Havia um propósito nessa repressão pública, tanto de tratar a pessoa com amor, cuidar, né? Porque o objetivo é levar esse presbítero para o céu também. Por isso que a gente fala que é até o ponto que nós vamos tratar depois, né? Que um dos subpontos, né? Que é sem precipitação, porque pessoas maduras, né? Então, a partir do momento que estava um presbítero maduro sendo tratado, exortado na frente de todos, né, ele vai receber isso daí, porque ele também ama a igreja, ele tem cuidado com a igreja. Exato. Verdade. Né? Eu, como presbítero, eu tenho que vigiar o tempo todo para eu não cometer pecado, para eu não errar, para eu não falhar. Mas se eu errar, se eu falhar e se eu pecar, eu tenho que ter um segundo cuidado. Eu tenho que fazer agora com que a igreja não sofra danos por causa do meu pecado. Isso aí. Né? Eu tenho que entender que o que o meu pastor, que o meu líder vai fazer é preservação da minha vida enquanto presbítero, mas também da igreja de Cristo também, que ele vai prestar conta. Então, eu presbítero, eu sendo maduro, então eu jamais vou enfrentar meu pastor se corrigido publicamente. Porque eu também amo a igreja, eu não deveria ter errado. Agora não estou sendo injustiçado se eu estou sendo tratado. Mas se estou sendo tratado publicamente, há um rebanho ali que eu posso estar jogando ele no inferno. Sim. Se eu ainda me oponho à repreensão, se eu oponho ao cuidado do meu pastor. Então, há um cuidado em cima disso daqui. Isso é muito sério, né? Isso aí é para gerar um temor na igreja. Glória a Deus, né? É isso mesmo. A gente não pode compactuar com o pecado. É preciso ser sem parcialidade. É melhor há uma obra, né, até de um livro secular, né, que se você não teme, você vai trair. Se você não teme, você vai pecar. Então é melhor você temer a exortação, a correção, isso te moldar aos costumes da igreja, até que você tenha maturidade de entender que você não pode. Porque se o pastor é bonzinho, é amoroso, eu vou pecar, não dá nada não. Agora você tem medo daquele pastor, que ele é bravo, ele é brigão mesmo, eu não vou não, porque o pastor... Então, enquanto a maturidade, o arrependimento, o renascer de Deus não nasce no seu coração, você vai temer aquele pastor, a permanecer, para que você não venha a ser corrigido, exortado ou disciplinado. Glórias a Deus, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Entrando no tópico 2 aí, a designação dos líderes.
A designação dos líderes, ela tem que ser sem precipitação. Essa sem precipitação quer dizer o quê? Vivemos numa época onde a nossa sociedade é uma sociedade fast food, onde tudo deve acontecer da maneira muito rápida. É a cultura da pressa, da ansiedade, do estresse, da depressão. Temos presenciado uma sociedade doente, com crise de ansiedade e depressão. Tudo deve acontecer de maneira rápida. E assim na igreja também. Eu entrei hoje na igreja, se o pastor está me analisando, se o pastor está me observando, gera ansiedade, gera preocupação, porque eu não fui promovido ainda, porque eu não fui consagrado ainda, porque eu não toco ainda, porque eu não canto. Então, tudo isso, Paulo fala, sem precipitação, há critérios, há análise, tudo isso dentro de um padrão. Não é, Marcelo? Essas coisas... essa precipitação em muitas igrejas leva a rebanho doentios, leva a igreja doente, leva mundo para dentro da igreja e causa destruição a todo o rebanho. É isso aí. O autor até fala aqui, né, na lição. Gente, essa lição assim, é extraordinária, né? Dá nem vontade de parar, né? Aí a gente vai conversando sobre os pontos aqui. Tem tanta coisa que a gente... o tempo com certeza não daria para a gente se aprofundar. Mas o autor, dentre algumas coisas, várias coisas importantes está aqui na lição, os jovens que estão nos assistindo, com certeza estudaram essa lição, mergulharam mais, né? E é lógico que nesse espaço aqui a gente não consegue se aprofundar em tudo, mas o autor colocou que o jovem pastor, né, se referindo aqui a Timóteo, devia ser cauteloso e não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém. Isso aqui, até às vezes alguém pode estar achando que é aqueles momentos ali de mover no culto, né, onde alguns estão impondo a mão, porque é um outro cuidado também, né, que nós não vamos entrar nesse ponto aqui, né, Fernando, é um outro cuidado que nós temos que ter, né, também nesses mover, de impor a mão, mas esse impor a mão aqui não se refere a esses momentos do mover que está falando exatamente sobre nomeação. Né? Aqui está falando exatamente sobre quem seria levantado e apresentado como presbítero, como líder, né? Então ele tinha que ser cauteloso, de fato. Tinha que ser cauteloso, porque precisa de... Nós falamos aqui no início, aqui no resumo da lição, que uma das coisas que precisa de ver é o quê? A maturidade, né, da pessoa, né? E a Bíblia fala que antes de levantar qualquer pessoa, essa pessoa precisa ser o quê? Testado. Irmãos, tem pessoas que não suportam uma prova, tem pessoas que não vão suportar o peso do ministério, os ataques do diabo, né? As pessoas galgam título. Eu falo o seguinte assim, hoje a questão de título está acabando com as igrejas. Pessoas com título de... Eu sempre tive muito esse cuidado, às vezes as pessoas, porque eu tive em campos missionários, eu tive em frente de igrejas várias vezes, e quando você vai ser missionário, ou está à frente de algum trabalho evangelista em algum lugar, você exerce também essa função pastoral, né? E quantas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, por que você tinha que ser um pastor, você tinha que ser não sei o quê, e esquece que para você ser um pastor, você precisa de ter um chamado primeiro. Né? E hoje, quantas pessoas estão só querendo títulos, e é por isso que eu falo assim, o maior prejuízo que a igreja no Brasil tem, no mundo tem, são pessoas que estão intituladas sem ter chamados. Se isso aqui, ó, que está na lição, jovens, guarda isso aqui, ó, um dia que vocês estiverem liderando, vocês estiverem pastores, vocês observarem isso aqui, vocês vão ter uma igreja potente na mão de vocês. Porque isso aqui é uma ferramenta que não é observada hoje. As pessoas estão nomeando por tudo que já foi falado aqui, né? Nomeando porque é parente, porque é amigo, porque da aquisição financeira, porque do cargo importante que exerce na sociedade. Estão nomeando pessoas de forma precipitada. Pessoas que não têm unção, que não têm vocação, que não têm chamado, que não têm nada. É verdade. E às vezes essas pessoas vêm ser líderes de pessoas piedosas, elas engessam um projeto, elas engessam a igreja, elas prejudicam o reino de Deus, porque muitas pessoas o que elas querem hoje é o que é títulos, estão em busca de títulos. Né? Então, por isso que não temos que se precipitar. O jovem que vai exercer... Quantos jovens hoje aqui estão em cargos dentro da igreja? Né? Isso aqui já serve para hoje. Sim. Exato. Isso já serve para hoje. Já são líderes, né? Por que eu chamei alguém para o Teams? Por que eu chamei alguém para tocar? Por que eu chamo para cantar?
Será que eu vejo naquela pessoa as qualificações, a unção, a entrega, a santidade necessária? Ou porque é um jovem que eu sou mais próximo? É uma moça que eu sou mais próximo? A menina, a jovem da igreja? Por que está chamando? Verdade. Você vê, por exemplo, Jesus. Ele orou antes de chamar os seus discípulos, né? Os que estavam próximos dele ali. Ele Perfeito. passou, né? Orando lá. Perfeito, né? Passou uma noite inteira orando. Então, assim, presbítero, esse ponto aqui assim, chega a queimar meu coração, assim, né? porque a gente que olha a obra de Deus, não só como igreja local, mas como reino de Deus, a gente vê quanto estamos sendo prejudicados hoje. Pessoas empossadas são pastores, são presbíteros, são evangelistas, mas não tem vocação, não tem chamado, não tem unção, porque esse ponto não foi observado. Não nasceram, não porque Deus não Deus escolhe, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então, assim, é uma questão, assim, como o Marcelo falou, é tão enfática, né? É tão interessante, porque, assim, hoje, o que é a igreja, o evangelho? Glamour, né? As pessoas querem estar em evidência, o título, a evidência, ser... Fala das boas obras, né? A pessoa tem boas obras, não, vou escolher você pelas boas obras. Não é, o critério não é esse, o irmão Marcelo falou. Não é boas obras, né? Então tudo isso é avaliado, né? Os pecados evidentes das pessoas e as boas obras. Então, tudo isso leva o quê? Ao critério na escolha. É o que você está falando. Existe um critério, existe, né, em 1 Timóteo capítulo 3, ainda fala como que deve ser a escolha, né? escolha, gente. E assim, é até interessante. Posso ler rapidinho? Pô, fica à vontade. Olha só, 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, rapidinho. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo ou o presbítero seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiço de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, nem não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado com a igreja de Deus? Não neófito, para que se ensoberbece, não caia na condenação do diabo. É necessário também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, assim, para a gente entrar, né, vocês, muitos aqui almejam, né, mas tomem cuidado. O reino de Deus, né, esse título, não é brincadeira, não. A gente está aqui com 2 presbíteros, homens experientes. É brincadeira? É fácil ser presbítero? Não. Não tem como ser, gente. O reino de Deus não é brincadeira, é algo sério, né? O evangelho, né, uma coisa que eu tenho falado com muitos jovens, não é conto de fadas, não é uma brincadeira, né? O reino de Deus não é algo completamente sério, com uma estrutura ampla, infinita. Então, assim, se nós tratarmos apenas como um glamour, quer estar em evidência, devemos tomar cuidado com isso. Porque se no nosso coração cresce essa soberba, né, esse orgulho de querer estar em evidência, mas não o Senhor, possivelmente, com toda certeza, Deus irá nos abater. Deus abate ao soberbo. Então, esse é um dos perigos, né, de quando somos levantados a líderes, né, a presbíteros, pastores, é um dos perigos. Né? E o que o Marcelo falou é a maior verdade, né, da igreja do Brasil e do mundo. São pessoas que não foram chamadas, não têm vocação, não têm capacitação e muito menos amor, zelo. Né? O zelo pela casa de Deus não consome o coração dessas pessoas. Elas falam heresias, aquelas pessoas mergulham naquilo achando que é uma verdade. Então, assim, você tem vocação? Você tem certeza que você foi chamado para isso? Espera no Senhor, tenha paciência, tenha calma. No momento certo, o próprio Deus há de levantar você naquilo que Ele te chama para fazer. Agora, não fique se espelhando em ministérios que não tem nada a oferecer, é só glamour. Mas o final deles, né, são falsos profetas,
são pessoas que não têm nada a ensinar, né, presbítero Reginaldo? E outra coisa, você pode estar falando, mas todos os critérios que o Fernando leu, fala para obreiros, idôneos, né, que vão ser chamados, casados. Mas sabe de uma coisa, juventude? Se você não serve bem como jovem, esquece de ser obreiro na casa de Deus. Esquece de ocupar algum carro na casa de Deus. Porque se hoje você não é capaz de exercer o que você foi chamado a ser responsável com o ministério que você tem, ainda jovem, esquece. Porque se Timóteo foi escolhido desde novo a esse chamado. Se você acha que essas observações, esses critérios, é lá para frente ainda, e usa com relaxo a casa de Deus, o que você foi chamado para fazer, seja tocar, cantar, limpar, se você faz de qualquer forma, esquece ser um obreiro, porque da mesma forma que você faz hoje, você será relaxado, será preguiçoso quando for um obreiro, e será para a perdição do rebanho. Então não ouse, se conserte, volte a ler a Bíblia e faça jus à palavra de Deus. Se ainda você acha que ele está falando, é lá para frente, se converta e volte a ser um cristão de verdade. Porque isso é para hoje. É para hoje, como o Marcelo falou. Se você desempenha de qualquer forma a obra de Deus, você já está em pecado. Passivo do fogo do inferno. Então, nessa manhã, é para você essa lição. Não é para frente, não. É para hoje. Porque Jesus pode voltar hoje. Se você não se consertar hoje, você vai para o inferno hoje. Então, hoje é manhã de conserto, de restauração. Então, se levante, tome posição de homem, de mulher, e cresça e faça a obra do Senhor crescer através da sua vida, das suas atitudes e do seu ministério. Glórias a Deus. Vamos entrar no tópico 3. Um pouco de vinho. É um tópico bem polêmico, né? Para alguns, né? Para alguns, né? Gosta de criar polêmica ali. Gosta de criar polêmica, usar do tema, né? Pretextos para beber, para não tomar uma asinha, para usar um vinho. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Se quer ser crente, é rasgar o seu eu, é rasgar o seu coração e abdicar da carne, porque a carne quer isso mesmo, quer luxúria, quer pecado. Mas você quer ser crente? A referência está aqui, é isso aqui, sem relativismo. Sem relativismo. Quer chegar no céu? Sem relativismo. O céu é real, o inferno é real. Muitos relativizam, mas a porta estreita conduz à salvação. Então, se você relativiza a verdade da Bíblia, infelizmente o seu caminho não é o céu. Mas nessa manhã nós vamos falar a palavra verdade, nua e crua, como ela é. Glórias a Deus. Então, a questão da abstinência. Paulo recomenda a Timóteo que não bebesse somente água, mas que usasse um pouco de vinho. Isso tem sido servido de alguns eruditos, vem nesse versículo um certo embaraço para o entendimento vigente nas igrejas da abstinência total do vinho ou de qualquer bebida alcoólica, já que Paulo orienta Timóteo a beber o vinho mesmo que misturado com um pouco de água. Por outro lado, alguns consideram que a referência do apóstolo seria ao vinho não embriagante. E Marcelo, você tem a falar a respeito disso aí? Tem até uma a revista traz para a gente aí a dificuldade, né, apontada pelos eruditos é apenas aparente, porque o texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho. Paulo ele orienta a Timóteo com um propósito medicinal e não como embriagante. Então não há contradição. O propósito do vinho ali, para Paulo, foi como medicinal, para que ele pudesse melhorar das suas enfermidades. Então, há várias polêmicas, há várias correntes que interpretam de maneira errônea, porque, como o Abraão falou, né? Pretextos para poder usufruir daquilo que a Bíblia não dá base legal para você usar. A Bíblia é muito clara quando ela diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aqui eu acho interessante que tem o exemplo dos recabitas aqui, os malhos do vinho. Tem o exemplo dos recabitas. Eles escolheram ser fiéis, né? Eles não consumiram nenhum tipo de bebida alcoólica e Deus honrou a vida deles poderosamente. Então, aqueles que ouvem, né, a palavra de Deus, quando ela é tão clara, quando diz não embriagueis, não vai pelo caminho que Noé foi, né? O que aconteceu com Noé lá no começo da Bíblia. Enfim, né? Boa observação, né? A lição que ela deixa bem, né, a ênfase de Paulo aqui, né? Ele estava nesse momento aqui tratando de uma pessoa doente,
Isso aí. Nós temos que observar aqui o contexto aqui, né? Ele estava tratando de uma pessoa doente, então nesse momento aqui ele aconselhou o uso para esse fim, né? Em momento algum dando algum tipo de liberdade, né? O autor até que coloca, né? Ele não estava aqui dando margem a um tipo de lei, sancionando nada, né? Para fins de embriaguez, né? E como o Abraão aqui já falou aqui, né? Deu o exemplo de Noé, o próprio exemplo dos recabidos. Irmãos, eu penso o seguinte: se a gente vai lidar com um produto que vai nos dar margem para uma queda lá na frente, melhor você nem tocar nisso daí. Exato. Né? Digamos, independente de tudo que a lição já apresentou aqui, vamos para a questão racional. Né? Porque o nosso corpo, ele é desse jeito, ele é estimulante. Hoje eu começo com uma dosagem, amanhã eu quero mais. Né? E daqui a pouco aquilo já não me resolve, eu quero outra. Daqui a pouco o uso do álcool, daqui a pouco eu estou já no uso de outros tipos de drogas. Né? E focando aqui o que já foi muito bem pontuado aqui, né, pelo nosso jovem Abraão aqui. Irmãos, olha o exemplo de Noé. Olha o exemplo de pais, de reis na Bíblia, dando conselho aos seus filhos a não buscar. Olha só, se você quer ser uma autoridade, se você quer chegar a algum lugar na sociedade, evita. Né? Agora, maior do que já foi falado, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso aí. Vamos nos encher do Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. O exame da motivação resolve a questão, né? A motivação. Hoje eu sou atraído pela minha concupiscência, pelos meus desejos, né? Vou tomar uma cervejinha sem álcool, não faz mal não. Vou num showzinho ali, dar uma olhadinha no... Tem nada a ver não, vou num show. Irmão, é a motivação. Se seu coração está desejoso, quer pecar, irmão, tudo vai ser a motivação para você. Paulo, assim, ó, se fermentado ou não, não há recomendação de Paulo a mínima margem para interpretar o sancionamento do uso do vinho para fins embriagantes. Então, a finalidade ali era medicinal. E assim, o álcool, a Bíblia traz várias passagens condenando o uso do álcool. Mas o álcool, né, nós sabemos que há males, né, no uso do vinho, há males no uso do álcool, que até a própria lei secular proíbe o uso da bebida, do álcool, para várias finalidades. A ONU, a Organização Mundial da Saúde, eles têm se preocupado com o crescimento do uso de jovens no mundo do álcool, no mundo da bebedeira, das doenças, da quantidade de jovens ainda, né, morrendo por doenças alcoólicas, por doenças amnésias, essas coisas provocadas pelo uso constantemente do álcool. É uma droga lícita, todos têm acesso a ela, mas tem provocado desgraça que tem afetado a todos os segmentos da sociedade, tanto os religiosos, tanto os seculares. Todo segmento da sociedade tem sido afetado pelo uso do álcool. Então, essa constatação e essa orientação não é só da Bíblia, não. Até o meio secular tem se preocupado com o crescimento desenfreado do uso do álcool, do vinho, de bebidas alcoólicas embriagantes no nosso meio. A pedra tem falado, né? A pedra tem clamado, é isso aí. até o mundo, né, tem que aconselhar, meu Deus. Oh, Deus. Fala alguma coisa, Fernando? Não, só isso mesmo. Muito bem pontuada essa última parte, né? Tem até a questão da... A Bíblia fala até em Provérbios, né? Que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçada, e todo aquele que neles errar nunca será sábio, né? Então, se você busca sabedoria e está ali, né, dando a cheiradinha num vinho, vai muito longe, não. Porque essa é uma questão que não tem como você ser parcial. É isso aí, não tem controle, né? Não tem controle. O lance é não dar a primeira dose. Deu a primeira dose, perdeu. Então, outro tópico também que Paulo frisa bem, é que ele tinha cuidado com o jovem Timóteo, né? Por isso ele aconselhou o uso da bebida, do vinho, né, com a água. Por quê? A água ali, o texto bíblico não explica a enfermidade que Timóteo tinha, né, que ele enfrentava. Mas Paulo ele aconselha porque a água daquele local ela era uma água de baixa qualidade,
proveniente e provavelmente cheia de teor alcalino, metais alcalinos pesados. Então, toda essa alimentação era comprometida. Então, o cuidado de Paulo, quando ele fala no tocante ao vinho misturado na água, era para aliviar as enfermidades do jovem Timóteo. Por isso, a exortação, por isso o cuidado, porque ele se preocupava com a saúde desse homem colocado como autoridade sobre aquela igreja para preservar e cuidar daquele rebanho ali existente em Éfeso. Glórias a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Mais alguma coisa a acrescentar? Abraão, Marcelo? É isso. Glória a Deus. Tô aprendendo muito aqui com vocês aqui. Eu que estou, irmão, aqui ó, ao lado de dois anciãos. Literalmente, né? Anciãos. O que me anima de ouvir isso daí, que seu dia vai chegar. Nome de Jesus, irmão. Você é jovem ainda, amanhã velho será, né? Será, irmão. Amém. Abraão tá chegando lá já. Glórias a Deus. Vamos chamar o que agora? O ofertório, né? Vamos para a oferta. Você que está aí ouvindo, que Deus tenha tocado no seu coração com essa palavra, né? Falando sobre o cuidado que nós temos que ter com a igreja de Deus, né? A honra, né? Devida, a dupla honra, né? A dupla honra, não é só uma honra, é uma dupla honra. Então que você possa nos honrar nessa noite, né? Como? Contribuindo com essa obra, dando ao Senhor aquilo que lhe custa, né? Não é você ofertar com, vamos ser assim, colocar assim uma palavra que é pesada para alguns, né? Não é ofertar com miséria, não é ofertar com comedimento, é você ofertar com alegria, é você ofertar o que você tem de melhor, porque Deus merece o melhor do seu coração, Deus ele merece o melhor do meu coração, do nosso coração. Então que você possa nessa manhã estar contribuindo com a obra do Senhor. Aqui embaixo está aparecendo os meios que você pode fazer isto, ou você pode também trazer no nosso culto à noite, também participa do nosso projeto para a compra desse espaço maravilhoso que nós temos aqui em Cariacica, né? Deus, ele vai abençoar você poderosamente. A palavra de Deus diz que Deus abençoa 100 vezes mais aquele que contribui na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Já pode fazer um momento de ofertório no culto da noite, né? Tá parado, irmão. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. Glórias a Deus. Chegamos aí ao término, né,
da nossa maravilhosa lição. O grande Fernando, nosso jovem Fernando, vai estar falando para a gente sobre a conclusão. Vamos lá. Concluímos essa lição com essa nota de afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo como filho ao pai. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos da sua fé, obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor continue levantando Paulos e Timóteos para o bem de sua igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir as considerações finais da conclusão e o término com o nosso amado presbítero Marcelo, que deu a honra nessa manhã de estar brilhantando essa maravilhosa aula, nessa manhã com os nossos dois jovens. A honra é minha, presbítero Reginaldo, estar com o senhor, com o jovem Abraão, com o jovem Fernando e toda a juventude. E aí ficam os conselhos, né, de Paulo a Timóteo, os conselhos à sua vida também. Eu não tenho dúvida nenhuma que todos vocês serão muito sucedidos, né, aplicando toda essa lição na vida de vocês, no ministério de vocês. Vamos orar então, né? Vamos orar. Deus, nós te louvamos neste momento. Muito obrigado, Deus, por estar neste momento diante do Senhor, principalmente. Meu Deus, nós te louvamos pelo Senhor ter nos deixado tantos ensinamentos preciosos para o nosso ministério. Como que foi bom ter a presença do Espírito Santo no nosso meio. Deus, e nós entregamos essa juventude, ó Deus, em suas mãos. Todos estes que estão, Deus amado, diante desta lição, que são chamados, vocacionados, que já estão exercendo, que vão exercer funções ainda maiores, meu Deus, diante do Senhor, vão estar diante de projetos altíssimos do Senhor, meu Deus, que possam, Deus amado, eles aplicar todos esses ensinamentos às suas vidas. Abençoe suas vidas e nós te adoramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe, jovens. Deus abençoe, juventude. Deus abençoe. Glória a Deus.